Agora, já está gravando, tá? Vou apresentar minha tela para vocês. Essa é a minha telinha de hoje. Só dar uma fixada nela. Então, vamos lá. O assunto de hoje, galera, função modular, tá? Vocês já viram a ideia de módulo lá no 7º ano, foi a primeira vez que vocês viram a ideia de módulo. Depois, no 1º ano, vocês viram de novo, né, a ideia de função modular. E esse ano vocês estão revendo, tá? Esse assunto aí. Antes de começar propriamente a parte de função modular, é importante o quê? A gente entender o que é módulo. Tá? O que é módulo de um número real? Módulo, ou também chamado de valor absoluto, tá? Isso é o quê? É a distância na reta real do número x ao zero. Então, eu vou mostrar geometricamente a definição de módulo e algebricamente, tá? A ideia de módulo vocês utilizam muito na física, né? Em grandezas vetoriais, força, velocidade, aceleração, vocês trabalham muito essa ideia de módulo. Então, é importante também para vocês aplicarem na física, tá bom? Então, vamos lá, vou fazer uma reta aqui, uma reta real, tá? Então, essa aqui é a minha retinha. Orientada aqui para a direita, essa aqui é a minha reta real, tá? E nela eu vou marcar o zero como referência, porque a ideia de módulo é o quê? A distância entre um número até o zero, a distância daquele num certo valor até o zero, tá? Então, minha referência aqui é o zero, tá? Aqui eu vou marcar, por exemplo, o 5, e aqui eu vou marcar, considerando a mesma distância, o menos 5, tá? Tem gente querendo entrar na sala? Tem, Gabriela Freitas, deixa eu permitir aqui. Bom dia, Gabriela. Voltou a minha tela aí, estão vendo? Alguém dá um ok, por favor. Sim. Beleza, então vamos lá. Então temos a minha retinha aí, ó. O que é módulo? Módulo é a distância de um valor, de um certo valor real até o zero. Distância, presta atenção no que eu estou falando. Distância não tem valor negativo. Você não fala, eu percorri menos 10 metros. Não existe isso. O fato de ter um valor negativo é a posição dele. Então, o módulo que a gente representa com duas barrinhas, o módulo de menos 5 é 5. Tá? Ou seja, 5 unidades, ó, é distância. Você nunca trabalha a ideia de módulo com negativo. Tá? Lembra sempre de comprimento, distância, a ideia de velocidade, você não tem velocidade negativa, tá? Então, Professor, diga. a Maria Eduarda tá pedindo para aceitar ela. Tá, deixa eu só voltar aqui. Cadê Maria Eduarda? Não apareceu para mim, não. Ué, acabou de mandar aqui no grupo. É, deve ter desistido, não sei. Aí, Lara. Pois é, galera, próxima vez chegar mais cedo, hein? Senão atrapalha toda a minha aula aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Então, módulo de menos 5 é 5, tá? Porque eu estou analisando o quê? A distância do menos 5 até o zero. Distância não pode ser negativo. E o módulo de 5 também é 5. Então, percebam que os dois módulos são iguais, os resultados são iguais, tá? Módulos de números opostos, no caso, menos 5 e o 5 são números opostos, né, os simétricos. O módulo vai dar sempre o mesmo valor. Porque eu estou analisando a distância. Ah, professor, mas tem um menos 5. Esse menos 5 é porque está indicando o sentido contrário ao sentido positivo. Para a esquerda é o sentido negativo, para a direita é o sentido positivo. Última vez que eu aceito alguém depois que início da minha aula. Então, vamos lá. Deixa eu voltar. Então, vamos lá. Continuando.
Então, a distância do 5 até o zero é a mesma distância de menos 5 até o zero. Então, o módulo vale 5, certinho? Isso aqui é uma representação geométrica, tá bom? Agora eu vou representar para vocês, vou fazer a representação algébrica, tá? O que é o módulo de x? O módulo de x, ele pode ser x se o x for maior ou igual a zero, ou ele vai ser menos x se o x for menor que zero. Vou dar exemplos, tá? Para vocês não ficarem perdidos aí. O próprio exemplo aqui, ó, módulo de 5. O que diz a definição algébrica aqui, ó? O módulo do x, se esse número que está aqui dentro das barrinhas for maior ou igual a zero, se for zero ou for positivo, qual que vai ser o resultado? O próprio número que está aqui dentro, o próprio x, ou seja, no caso aqui, o próprio 5. Então, se o número dentro do módulo for positivo ou zero, o resultado é o próprio número que está aqui dentro, é o próprio x. Agora, se o valor aqui dentro for negativo, no caso aqui vou usar o menos 5, tá? Se o valor aqui dentro for negativo, o resultado vai ser o oposto desse valor aqui dentro. Então, o resultado vai ser o oposto de menos 5. Como é que a gente representa o oposto de menos 5? Assim, ó, o oposto de menos 5, que é a mesma coisa de 5, ou mais 5, né? Então, essa é a definição de módulo, ou também chamado de valor absoluto de um número real, tá? Se o valor aqui dentro for positivo ou zero, repete o valor aqui de fora. A resposta é seu próprio número. Agora, se o valor for negativo, o resultado vai ser o oposto dele, só mudar o sinal dele. Ou seja, ele fica positivo, tá? Esse é um registro algébrico aí. Então, essa é a ideia de módulo. Vamos agora para a ideia de função, tá, gente? Galera, função, nós estudamos função de primeiro grau, função de segundo grau. A ideia de função, a definição de função é a mesma para todas, tá? É uma relação entre duas grandezas, em que cada grandeza, uma grandeza depende da outra, está em função da outra. Para cada valor de x, eu vou ter um único correspondente em y. Essa é uma definição geral. Claro que cada função tem sua característica, sua fórmula, seu gráfico, né? Suas especificidades, tá bom? Então, vamos lá. Uma função, eu vou chamar aqui, uma função f, lembram dessa notação de R em R, significa dizer que o domínio é real e o contradomínio é real. A imagem eu vou analisar daqui a pouquinho com vocês, tá bom? Então, essa aqui é uma função de R em R. O que é a função aqui, ó, gente? A grandeza y está em função da grandeza x. O que caracteriza uma função modular? O fato de ter módulo na variável independente, no caso do x, tá? Ah, professor, mas eu tenho uma função que apareceu assim, ó. É uma função modular, porque a exigência para que se caracterize uma função modular é que na variável independente, no caso x, tem que ter um módulo. Você tem que ter pelo menos um x envolvido nas barrinhas. Essa é a caracterização de uma função modular. Eu vou mostrar vários gráficos para vocês, tá? Esse primeiro gráfico, a característica dele é que não existe nenhum termo fora do módulo. Ou seja, por exemplo, mais 2, tá? Depois eu vou mostrar um gráfico com essa situação. Como que você vai construir o gráfico? Praticamente da mesma forma que a gente construía a de primeiro grau, a de segundo grau. Mais ou menos usando a mesma lógica, tá? Só que é um detalhe. Vocês vão perceber que nesse caso, tá? Que o resultado de y não pode ser negativo. Eu posso atribuir valores para x reais, qualquer valor, o resultado não vai ter negativo. Então, no gráfico, quando eu for construir o gráfico, eu vou tirar a parte negativa de y. Eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer. Professor, eu já posso jogar valores aqui e construir o gráfico direto? Pode. Mas o que eu vou fazer antes? Eu vou construir o gráfico como se ele fosse y igual a x, tá? Estou desconsiderando o módulo. Só para vocês terem uma ideia o que acontece
quando a gente coloca as barrinhas, o que acontece com o gráfico. Então, eu vou construir um gráfico normal. Esse gráfico que eu vou fazer agora é de uma função de primeiro grau, né? A gente sabe que é uma reta, vai passar no zero, né? Porque é uma função linear, né? Identidade, né? O valor de x vai ser igual ao valor de y. Vou atribuir valores para uma tabela. Tá? O que a gente faz de costume, né? Vou colocar 3 valores. 2 já seriam suficientes, né? Por se tratar de uma função do primeiro grau. Tá bom? Vou colocar, por exemplo, aqui o -1, o 0 e o 1. Vou jogar na fórmula, né? Quando o x vale -1, o y vale -1. É a mesma coisa, né? Quando o x for 0, o y vale 0. Quando o x for 1, o y vale 1. Vou construir, vou fazer meu plano cartesiano aqui, certinho. Vou fazer meu planinho aqui. Tá? E vou colocar aqui. Esse aqui é o eixo Y. Esse aqui é o eixo X. Aqui temos do 0. E vou marcar, vou ligar essas coordenadas aí. O -1 está ligado no -1. Então, considerando aqui, ó, o -1 de x. Está aqui, ó. O -1 está ligado no -1 para y. Então, está aqui, ó. Então, seria esse pontinho aqui. O 0, 0. Ou seja, esse gráfico aqui vai ser uma reta que vai passar exatamente na origem. Exagerei na marcação do ponto aqui. Tá bom? E o 1 e 1. Então, vou pôr mais ou menos o 1 aqui, no olhômetro mesmo. E aqui, ó. O 1 ligado no 1. Pá, pá. Então, tenho esse ponto aqui. Então, a gente sabe que é uma reta crescente, né? O A é positivo e tal. Eu vou traçar essa retinha agora. Tá? Vocês vão ver o que vai acontecer. Depois eu traçar essa reta. Vou deixar ela mais ou menos aqui, ó. Certo? Bom, esse aqui seria o gráfico da função sem o módulo. Seria isso daqui, pronto. Só que tem um detalhe, né? A gente sabe que o y não pode ser negativo. Ou seja, essa parte de baixo todinha não existe para a função modular. Tá? Agora o que eu vou fazer aqui é a função. Agora eu vou fazer o gráfico da função modular, que essa foi fornecida aqui. Então, essa parte aqui, ó, ela não existe, porque toda essa parte eu tenho y que negativo. Não posso, porque o resultado de um módulo nunca vai ser negativo. Então, o que eu vou fazer com essa parte? Eu vou jogar ela para cima. Eu vou rebater ela, eu vou espelhar ela em cima. Tá? Ela vai ficar para cima, seguindo alguns critérios aqui de simetria. O eixo X vai passar a ser um eixo de simetria. Só apagar essa parte aqui, ó. Eu fiz aqui. Certinho? Então, eu vou rebater ela lá em cima. De que maneira? Qual os valores você pode utilizar? Eu vou usar, por exemplo, eu usei o -1 em y. Eu vou usar o y ali em cima também, ó. Vou usar essas coordenadas aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó, só para ter uma referência. Ou seja, essa parte de baixo, eu vou jogar ela lá em cima. Eu vou fazer ela da seguinte forma. Jogar ela aqui em cima. Então, ela ficou assim. O que eu vou fazer com essa outra parte? Eu vou apagar ela. Apagar não, vou deixar ela tracejada, tá? Só para indicar para vocês que essa parte de baixo aqui seria se eu fosse usar sem o módulo, né? Mas a ideia aqui é a função modular. Nosso objeto de estudo é a função modular. Então, o gráfico ficou esse Vzinho aqui, ó. Esse Vzinho é o gráfico dessa função modular aí, ó. Tá bom? A parte de baixo eu deixei tracejado só para indicar que existia, né? Se a função não é modular, ela vem para baixo. Mas como o y não pode ser negativo, você rebate ela para a parte de cima. Tá bom? Então fica esse Vzinho. Ah, professor, a fórmula de uma função modular vai ser sempre esse Vzinho? Não. Se eu tiver uma função do segundo grau dentro de módulo, vai ser parecido com a parábola. Se for um outro tipo de função, então a função modular, na verdade,
ela pode ser originada a partir de uma função de primeiro grau, de segundo grau, de terceiro grau, logarítmica. Então, tem várias situações, tá? Então, essa é a ideia de função, tá bom? O y em função de x. Próxima tela aqui, ó. Vou fazer agora a função, continuando, né? Não tem termo fora da função. Vou fazer uma outra função aqui do primeiro grau, tá? É uma função modular. Percebam que existe uma expressão com a variável x dentro de módulo. É o que caracteriza a função modular. Mas eu vou resolver ela da mesma forma que eu resolvi anteriormente, ó. Eu vou trabalhar com a função y igual a 2x menos 1. Para depois eu colocar o módulo e fazer e rebater a parte negativa, tá? Então aqui eu vou atribuir valores, ó, x, y, vou construir a função do primeiro grau, crescente porque o a é positivo, vou atribuir valores aqui, ó, vou menos 1 não, vou pôr 0 e 1, 0 para x, 1 para x, 0 para x, 2 vezes 0, 0, menos 1, ficou menos 1, 1 para x, 2 menos 1, 1. Então, essas aí são as coordenadas do meu gráfico aqui. Vou fazer aqui. Vou colocar aqui, esse é o meu eixo Y. Esse é meu eixo X. Aqui é o ponto de encontro dos eixos, é o 0. Então, vamos lá. Colocando as coordenadas. 0 e 1. Perceba quando o X é 0 e o Y é diferente de 0, o ponto vai ficar em cima do Y. Vai ficar em cima do menos 1 aqui, ó. Então, o pontinho vai ficar aqui, ó. Esse é o menos 1, certinho? Em cima do y. 1 para x, 1 para y. Então, vou colocar mais ou menos aqui, ó. 1 para x, então, ficou 1 e 1. Ligo aqui para essa celinha de orientação nossa aqui. Pronto, ela é crescente, porque o a é positivo e tudo mais. Então, agora eu vou fazer esse gráfico aqui, considerando, eu estou analisando só a primeira situação, né? Como se a função não tivesse o módulo. Beleza, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o módulo. Então, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Pá, pá. Deixa eu voltar a fazer ela separada aqui, ó. Y é igual a módulo de 2x. Opa. Deixa eu só melhorar isso aqui. Ele está na função caneta agora. Pronto. Y é igual a módulo de 2x menos 1. O grafo vai ser o seguinte, o que eu vou fazer agora, ó? Exatamente aqui, eu vou rebater a parte de baixo, ó. Exatamente aqui, onde eu marquei de vermelho aqui, eu vou rebater essa parte de baixo para cima. Certinho? É o que eu vou fazer. Essa parte de baixo vai para cima. Então, eu posso usar como referência, se eu usei o menos 1 aqui, eu posso usar como referência, ó, ele estava passando no menos 1 em y. Como é o módulo, eu vou passar ele agora em y, valendo 1. Ó. Então, eu vou pegar aqui e vou rebater isso daqui. Então, vai ficar assim, ó. Ele ficou espelhado, né? A parte de baixo ficou espelhada em relação a y. E aqui eu vou deixar tracejado. Pronto. Ó. Então, o gráfico que interessa para a gente aqui é o Vzinho. Esse Vzinho é o gráfico da função, a função modular aí, ó. Certinho? Então, a parte de baixo. Vou fazer um exemplo agora, quando aparece uma função do segundo grau dentro do módulo. Então, assim, vai mudar um pouquinho a situação. Vou fazer a mesma ideia, vou pegar y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5, tá? Ah, professor, como é que eu vou construir o gráfico? Tem que fazer os vértices? Não, vou só montar uma ideia, tá? Eu vou igualar a zero e achar as raízes. Porque as raízes são pontos importantes no gráfico da função de segundo grau. Vou igualar a zero, vou achar por soma e produto, tá? Produto aqui, soma e produto. Soma, menos b sobre a, vai dar 6. Produto, c sobre a. As raízes, x' e x duas linhas, vão ser 1, 5, né? 1 vezes 5 é o produto, 1 mais 5 é a soma, tá? Essa parábola, ela vai cortar o eixo y, aonde? No 5. Então, eu vou fazer o plano cartesiano aqui, meu planinho cartesiano, e vou colocar essas informações agora. Então, aqui é o y,
x, 0, tá? Vou fazer o seguinte, essa parábola vai cortar no 5 lá no y, então vou fazer assim, ó. Eu já vou marcar o 5 aqui, tá? Deixa eu marcar ele do outro lado para não passar em cima do gráfico. Eu vou traçar esse gráfico aqui só para depois colocar as raízes, tá? As raízes, os valores em x vão passar no 1 e no 5. Mas eu já vou fazer esse gráfico para facilitar, porque o gráfico da função de segundo grau ele é mais... Vamos ter um pouquinho de boa fé, né? Boa vontade, imaginar que isso seja uma parábola, tá, gente? Então, vamos lá, eu vou marcar ela aqui. Esse ponto aqui e esse ponto são as raízes, 1 e 5. Então, aqui é 1, aqui é 5. Pronto. Então, esse aqui, professor, precisa do vértice? Se você quiser achar o vértice, você acha aqui um y do vértice aqui, ó. Tá? Beleza. Mas não vai, na situação aqui não tem tanta necessidade. Então, assim, esse aqui seria o gráfico dessa função sem as barrinhas, sem o módulo. Tá? O que eu vou fazer agora? Essa parte de baixo aqui, no módulo, ela não pode existir, porque é a parte negativa de y, tá? Então, essa parte eu vou tirar. Mas eu vou tirar e vou jogar ela para cima, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Eu vou jogar ela para cima, tá? Então, vamos lá. Pegando aqui, vou pegar a mesma cor aqui. Então, ela vai ser rebatida para cima, ó. Ela vai ter essa configuração. E a de baixo, a parte de baixo eu vou deixar tracejadinha aqui, só para mostrar que foi fruto disso daqui, né? Então, pronto, ó, a resposta para esse gráfico aqui é essa curva aqui, ó. Ela vem uma curvatura infinita, né? Para cima, tem essa barriguinha que foi para cima e essa outra parte aqui da parábola. Então, ela tem essa carinha aqui, esse layout aí, tá bom? A parte de baixo não existe, porque esse módulo todinho, o resultado disso daqui não pode ser negativo. Lembra da ideia de distância, tá? Por isso que vai ter essa carinha aqui, tá bom? Então, vamos lá. Próximo. Agora eu vou fazer um gráfico, vou fazer só esse como modelo. Quando há termos fora do módulo. Olha o que está acontecendo aqui. Tenho mais um. Professor, qual que vai ser a diferença para os outros? É bem simples. Esse mais um, ele vai indicar uma variação vertical. Por exemplo, eu vou ter um gráfico aqui, ó. Eu vou ter uma reta aqui, vamos supor que o gráfico ele vai ficar uma unidade acima do zero. Ele vai indicar uma variação vertical, tá? Então, por exemplo, se aqui for mais 2, esse gráfico da função modular vai ficar acima do eixo x 2 unidades. Se for menos 2, ele vai ficar abaixo do eixo x 2 unidades, tá bom? Então, vamos lá. O que eu vou fazer primeiro? Qual que é a ideia? Eu vou fazer o gráfico usando aqui somente a primeira parte. Só isso aqui, ó. Depois eu vou resolver pondo a barrinha e pondo mais um. Eu vou construir o gráfico como se fosse a função somente dessa forma, tá? Atribuir valores. Posso jogar o 0 e o 1 de novo, tá? Então, 0 aqui vai dar menos 2. Colocando 1 vai dar menos 1. Construindo o nosso plano cartesiano aqui, teremos isso daqui, colocar o sentido, né? Y, x, 0 aqui, ó. Certinho? Vou colocar essas coordenadas aí, ó. 0 e menos 2, é porque o ponto vai ficar exatamente no menos 2. Vou marcar o menos 1 aqui, o menos 2. Então, o ponto vai ficar aqui, ó. 1 e menos 1, 1 para x, menos 1 para y. Então vai ficar assim, ó. Tá bom? Crescente, ó, o y positivo, tá? Então aqui é o 1 e aqui o menos 1, certinho? Eu vou traçar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico ele vai ficar com essa configuração aqui, beleza? Então, esse seria o gráfico se minha função fosse apenas y igual a x menos 2.
Mas não é o caso, né? Porque temos que fazer uma rebatida. Por quê? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou configurar o y é igual a módulo de x menos 2. Eu vou configurar só essa parte, não vou colocar um mais um ainda. O que eu tenho que fazer? Essa parte de baixo eu vou rebater para cima. Então ela vai ficar para cima ali, ó. Ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá bom? Rebati ela aqui para cima. Tá? Vou rebater ela no menos 2, ó. Vou até fazer diferente aqui. Deixa eu voltar, eu vou marcar. Ela vai rebater. Se aqui ela passou no menos 2, ali ela vai passar no 2, ó. É o módulo de menos 2. Então ela vai passar aqui, ó. Certinho? Então eu posso considerar aqui o 2, ó. Então, ela vai rebater de forma simétrica. Os valores que estão aqui embaixo, você joga lá para cima o oposto, né? Então temos o seguinte, rebatendo agora, eu vou ter isso aqui, ó. Pá, beleza. Certinho? Rebati a parte de baixo. Então, essa parte aqui já não vai existir mais. Ó. Essa parte aqui, eu vou colocar ela tracejada. Esse gráfico seria para essa função, y é igual ao módulo de x menos 2. Só que existe o quê? Um mais um aqui. O que eu vou fazer? Ó? Tá? Agora existe um mais um. Agora eu vou finalizar o meu exercício. O que é esse mais um? Significa dizer que esse gráfico ele vai subir, ou seja, ele vai fazer um movimento vertical. Aqui, ó, ele vai subir quantas unidades? Uma, ó. Isso aqui é um. Ele vai subir uma unidade, é mais um. Se fosse menos um, ele iria descer uma unidade. Esse vértice aqui iria para o menos um. Só como ele está somando uma unidade, esse vértice vai parar aqui, ó. Eu vou fazer de verde, ó. Esse vértice vai vir para cá, ó. Por exemplo, eu subo uma unidade aqui também. Esse 2 vai virar 3, ó. Então ele vai passar aqui no 3, ó. E aqui eu não preciso. Eu poderia ter uma coordenada aqui para poder jogar para cima, mas eu quero é só mostrar para vocês como que ficaria esse gráfico, tá? Ah, professor, vou precisar construir gráfico. Não, gente, é só uma ideia, porque às vezes tem um exercício que envolve... Opa, deixa eu voltar. Tem exercício que envolve leitura de gráfico, para você definir, dado uma função modular tal, qual que é o gráfico que corresponde. Então vai ser algo assim, ó. Pronto, ó. Esse verdinho aqui, que é o gráfico que representa a função de cima ali, ó. Tá? É o gráfico que representa tudo isso aqui. Então, o valor que está sendo somado aqui, você joga para cima. Se for subtraído, você joga para baixo. Ah, professor, mas você falou que não pode dar negativo. Por exemplo, se fosse uma situação como essa, né? O gráfico ficaria assim, ó. Ah, professor, ele ficaria uma parte negativa, mas não tem problema. O módulo não pode ser negativo, mas o resultado do y aqui poderia dar negativo. Eu poderia ter um resultado aqui 0, menos 1, menos 1, tá? O módulo em si que não pode ser negativo. Tá bom? Então, essa é a ideia aí. Deixa eu apagar esse restante aqui. Vamos para a próxima tela, tá? Então, a parte de gráfico, eu vou ficar nisso daqui, tá, gente? Depois a gente vai aprofundando. Tem um exercício lá na frente que eu vou mostrar para vocês. Esse do gráfico aqui da função de segundo grau, eu não vou fazer agora não, tá? Vamos para alguns exercícios para poder mostrar para vocês aquela definição. Eu vou colocar aquela definição aqui de novo. Tá? Aquela definição que eu pus lá no início. Módulo de x é igual a x se x for maior ou igual a zero, e vai ser menos x se x for menor que zero. Eu vou usar essa definição de módulo para resolver esses dois exercícios. O exercício está dizendo o seguinte: encontre o valor de... Aí deu um módulo, deu dois módulos aqui, e deu os valores aproximados, tá? Raiz de 7, raiz de 2, raiz de 3, que eu vou utilizar aqui. Qual que é a ideia, gente? Eu tenho um módulo de uma subtração de dois radicais aqui. Qual que é a ideia? É você analisar aqui dentro. Aqui dentro do módulo, o resultado vai ser
positivo, negativo ou zero. Esse é o objetivo para a gente resolver um módulo como esse. Bom, gente, a raiz de 7, ela é maior que a raiz de 2. A raiz de 7, ela é maior que a raiz de 2. Então, vocês concordam comigo que aqui dentro vai ficar o quê? Positivo. Maior que zero. Ou seja, em qual categoria está se enquadrando essa letra A? Nessa primeira situação, nessa primeira leitura. Então, o módulo de x vai ser o próprio x, o próprio valor aqui dentro, quando o x for maior que zero ou menor que zero. Ou seja, o x que eu estou considerando é tudo isso aqui, ó. Eu estou chamando isso aqui tudo de x. Esse x aqui dentro, ele vai dar positivo. Então, o que a gente faz? Elimina as barrinhas e escreve sem alterar sinal nenhum. Você não muda o sinal de nenhum elemento aqui dentro. Você simplesmente repete. E agora eu vou calcular. Raiz de 7, 2,6. Raiz de 2, 1,4. Então, teremos aqui o resultado 1,2. Tá? Então, se o resultado dentro do módulo for positivo ou zero, se enquadra nessa primeira situação. Se o resultado for negativo, você vai ter que mudar o sinal de tudo dentro. Tá? Vamos ver ó, o que vai acontecer com essa situação aqui. Ó. Raiz de 2 e raiz de 3, ó, perceba que aqui dentro, esse x agora, ele vai ser negativo. Vou chamar ele de x, ele vai ser negativo, porque a raiz de 2 é menor que a raiz de 3. Então, vai dar um número negativo, ou seja, o que está aqui dentro vai ser menor que zero. Se é negativo, o que diz o exercício aqui? Ó? Se o valor aqui dentro do módulo, a definição, né? Se o valor dentro do módulo for negativo, o que você tem que fazer com o que está dentro do módulo? Mudar o sinal dele, fazer o oposto. Então, o que eu vou fazer aqui? O oposto de tudo que está lá dentro. Ou seja, nada mais é que mudar todos os sinais. Mudar o sinal da raiz de 2, vai virar menos raiz de 2, e o sinal da raiz de 3 vai ficar mais raiz de 3. O que eu faço agora? Substituo os valores, né? Menos raiz de 2 é menos 1,4. Mais raiz de 3 vale 1,7. Então, totalizando aqui, ó, 0,3. Tá? Então, é esse cuidado que vocês têm que ter. Tá bom? Depois nós vamos trabalhar as equações. Eu tenho até um exemplo aqui, as equações modulares, onde a gente põe x aqui dentro, põe outras variáveis aqui dentro. Tá? Então, analisando só os valores mesmo, sem variável nenhuma, você faz dessa forma. Se for maior ou igual a zero dentro do módulo, dentro das barrinhas, você repete o valor dentro e calcula. Tira os módulos. Se o valor dentro for negativo, você muda o sinal de tudo. Tá bom? Então, essa é a ideia aí. Ó. Próxima situação. Olha esse exercício aqui. Ó. Se x é menor que 2, qual o valor dessa fraçãozinha aqui? Normalmente, o aluno vai querer fazer o quê? X menos 2 dividido por x menos 2, 1. Né? Tende a fazer isso, né? Dá até vontade de fazer isso. Mas a gente tem que analisar com muito cuidado. Eu tenho que analisar se o resultado aqui dentro for positivo ou zero, eu vou repetir. Não vai mudar nada. Agora, se o valor aqui dentro for negativo, aí eu tenho que mudar, eu tenho que fazer o oposto do que está aqui dentro. Olha o que o exercício falou para mim. O x ele é menor que 2. Então, pode ser qualquer número real menor que 2. Vou colocar só alguns inteiros. Pode ser o 1, pode ser o 0, pode ser o menos 1. E assim vai. Qualquer número desses, né, dentro dos reais, são menores que 2. Então, eu vou fazer uma simulação. Vou jogar esses valores aqui. Se eu colocar o 1 aqui, 1 menos 2 dá menos 1. Opa, negativo. Se eu colocar o 0, 0 menos 2, negativo. Se eu colocar o menos 1, menos 1, menos 2, menos 3. Ou seja, qualquer número que eu pegar à esquerda de 2 na reta numérica, ou menor que 2, o resultado aqui dentro vai ser sempre o quê? Negativo. O resultado dentro, tá, gente? Dentro. Então, pela definição, o que eu tenho que fazer? O oposto do que está aqui dentro. Se o resultado dentro das barras fosse positivo, eu ia repetir sem pôr esse sinal. Tá? E aqui agora, ó, dividindo por x menos 2, podemos fazer isso daqui, né, um denominador, sem problema, ou seja, ó, o que vai acontecer, ó,
O x menos 2 de cima, eu posso cortar com x menos 2 embaixo. Ó. Então, simplificou, ficou 1, só que tem um sinal de fora que é menos. Então, o resultado é menos 1. Ó. Muito cuidado, tá? Se aqui fosse positivo, o resultado aqui dentro fosse positivo ou zero, eu ia repetir sem isso daqui e daria 1. Como o resultado aqui dentro só vai dar negativo, eu tenho que fazer o oposto dele. Certinho? Então, essa é a resposta aí. Próximo exercício. Esse exercício está no livro de vocês, tá? Certinho? Vou fazer ele para vocês aqui. É uma situação bem prática, tá? Então, vamos lá. Um posto de gasolina encontra-se localizado no quilômetro 100 de uma estrada retilínea, né, em linha reta. Um automóvel parte do quilômetro 0 no sentido indicado na figura a seguir, dirigindo-se a uma cidade a 250 quilômetros do ponto de partida. Num dado instante, X denota a distância em quilômetros do automóvel ao quilômetro 0. Nesse instante, a distância em quilômetros do veículo até o posto de gasolina é. A ideia é o seguinte, ó, o X que o exercício se refere é a distância do carro, o quanto que ele vai andar, tá? É a distância dele até o 0. Por exemplo, se o carro andar 50 km, o X vai ser 50. O X vai ser 50. É a distância que ele andou até o 0. É a distância até o 0. Ele andou 150 quilômetros. Então, o X, se ele andar 150 quilômetros, o X vai ser esse 150. É a distância até o 0. Tá? Então, isso é o X. Só que o exercício quer saber o seguinte. A distância até o posto de gasolina. A distância até o posto de gasolina, eu vou chamar de D, vai ser uma certa... Eu vou tirar esse X daqui. Deixa eu apagar aqui. Tá? O exercício quer saber o seguinte. Há uma fórmula, né, que calcula a distância até o posto. Essa distância até o posto. Por exemplo, se o carro andar 150 quilômetros, que vai ser o nosso X, né? Qual que é a distância dele nesse quilômetro 150 até o posto? 50. Se ele andar 300 quilômetros, qual que é a distância dele até o posto? 200 km. Tá? Então, essa fórmula que a gente vai ter que marcar aqui, as alternativas, é a forma para calcular a distância até o posto, considerando o X a distância até o 0. Eu vou usar alguns elementos aqui, tá? Para a gente ir por eliminação. Vou usar essa ideia de eliminação que eu acho melhor aqui. Por exemplo, ele andou 50 km. É o X, não é o nosso X? Tá. Então, se eu substituir aqui 50, na letra A vai ficar 100 mais 50, dá 150. 150 é a distância do carro até o posto de gasolina? Não. Essa aqui não serve pra gente. Vou jogar 50 aqui, ó. Se eu colocar 50, que é o valor do X, o resultado tem que ser a distância até o posto de gasolina. Então, vamos lá. Se eu jogar 50 aqui, vai dar menos 50. Pô, a distância é menos 50, não existe distância negativa. Se eu jogar 50 aqui, 100 menos 50 vai dar 50. Opa, a distância até o posto é 50. Então, é uma possibilidade essa letra C. Letra D, se eu jogar 50, vai dar 50 menos 100 menos 50. Só que o módulo de menos 50 é 50. Opa, é uma outra possibilidade. Se eu jogar 50 aqui, vai dar 50 mais 100, 150. Não é. A distância não é 150. A distância até o posto, nesse caso, é 50. Então, eu vou descartar essa daqui. Agora vem um outro detalhe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um valor maior do que o posto de gasolina, a distância até o posto, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, por exemplo, que ele percorreu 150 quilômetros. Então, esse aqui seria o meu X. Agora, a distância, o carro vai parar aqui, ó. O carro vai ficar aqui, ó, certo? A distância do carro até o posto de combustível agora são 50 km. Será que se eu jogar 150 aqui dá certo na letra C? Não dá, né? O que vai ficar? 100 menos 150, vai dar menos 50. Opa, menos 50 distância? Não pode.
sobrou a letra C, essa é a verdadeira, quer ver? Se eu jogar 150 aqui no X, eu vou ter 150 menos 100, dentro de módulo, tá? Então, 150 menos 100, 50. Ou seja, a distância até o posto, 50 km. Tá? Então, essa é a alternativa correta, tá? Então, gente, falou em distância, galera, exercício de distância, você pode ver, pode ter certeza que vai aparecer um módulo aí, tá bom? Vou fazer mais um, faltam 5 minutinhos aí. Vou fazer esse aqui que é bem tranquilinho também, bem fácil de fazer, tá? Diz o seguinte, o valor dessa expressão, o exercício quer saber o valor dessa expressão. O que você tem que observar? Professor, eu não sei quanto que vale a raiz de 5, mas você tem que saber que a raiz de 5 ela vai ser o quê? Maior que a raiz de 2. Por quê? O que é a raiz de 2? O que é o valor 2? Ele não é fruto de uma raiz quadrada de 4? O 2 é resultado de uma raiz quadrada de 4. E a raiz quadrada de 4, ela é menor que a raiz quadrada de 5. Ou seja, o valor aqui dentro vai ser negativo. Opa! Vou analisar esse outro módulo aqui, ó. O 3, ele é maior do que o resultado da raiz de 5. A raiz de 5 é 2, alguma coisa. Então, o valor aqui dentro vai ser um valor positivo. Usando a definição lá de função modular, galera. Ó, se o resultado dentro das barrinhas, dentro do módulo, for negativo, o que a gente tem que fazer com o que está aqui dentro? Mudar todo o sinal. Eu vou pôr assim dentro do parênteses para depois mudar, mas você já pode fazer direto. Vou mudar todo o sinal. Agora, o valor aqui dentro deu positivo. Eu só repito, não altera sinal nenhum. O que vai acontecer com o menos? Vai mudar o sinal do 2, vai ficar negativo, vai mudar o sinal da raiz de 5, mais 3, menos raiz de 5. O que acontece com a raiz de 5 menos raiz de 5? Cortou, que são opostos, né? Menos 2 mais 3, 1. Alternativa correta, letra 1. Letra E, tá bom? Vamos lá, tem mais um tempinho. Vamos ver o próximo exercício aqui, ó. A ideia do gráfico, foi o que eu falei para vocês, gente. Vocês não vão precisar ficar construindo gráfico. A ideia é vocês terem o quê? Como vai se comportar o gráfico de uma função modular como essa daqui, ó. Olha um detalhe, o que eu falei para vocês, ó. Percebam que na fórmula não tem nenhum valor sendo somado. Na verdade tem o zero, né? Eu não tenho, por exemplo, mais 1. Eu não tenho menos 2, mais 3. Significa dizer o quê? Que esse gráfico ele não vai ter um movimento vertical. Por exemplo, essa letra E furou, porque ela subiu aqui, ó, uma unidade. É como se estivesse somando 1 aqui. Então, já descarto a letra E. Certinho? Então, essa letra E aí já foi embora. O que eu vou fazer? Uma outra análise. Pega a função sem o módulo. Escrever aqui, y é igual a menos x mais 1. Se eu fosse construir um gráfico desse tipo, vocês concordam comigo que teríamos algo assim, cortando no 1, fazendo esse decrescente? Teríamos algo assim, certo? Claro que, rebatendo, usando o módulo, o que vai acontecer? Essa parte aqui não existe. Qual que é o gráfico aqui dessas opções? Essas para baixo aqui, ó, tudo furado, ó. Certinho? Como é módulo, gente, não pode, nesse caso aqui, não pode ter nada negativo, já furou. O que sobrou? Sobraram essas duas aqui, ó. Só que, pelo que eu fiz aqui, a simulação que eu fiz aqui, ó, ela corta lá no menos 1, a parte que é decrescente, ela corta lá no menos 1, não a parte que é crescente. Então, a alternativa correta é a letra A. Certinho? Então, essa é a ideia aí. Galera, próxima aula, eu vou... Alguma dúvida? Falta um minutinho. Quem tiver dúvida aí, pergunta. Próxima aula, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com vocês as equações modulares, inequações, as propriedades, tá? Então, o assunto de hoje foi só mesmo a gente trabalhar a ideia, a definição de função algébrica e geométrica, a ideia dos gráficos, tá bom? Leitura de alguns gráficos. Galera, um forte abraço para vocês, tá bom? Bom final de semana, que Deus esteja com vocês sempre, tá bom? Então, vou finalizar a nossa aulinha, a nossa gravação. Tchau, tchau.